Quarto de cima, a gente já passou da barreira dos 100. Agora na segunda etapa, no segundo centésimo do podcast, a gente está com a sala nova. Vocês ainda estão vendo só um pedacinho. Daqui a pouco eu vou acabar, vai ter uma mesa de centro, vou fazer questão de ter convidados especiais. E a Aline Brasil, quero que ela venha aqui também em breve. E agora eu vou fazer uma outra promoção. Você escreve aqui nos comentários: eu quero uma camiseta Damasco, eu vou sortear 10 pessoas e a gente vai entrar em contato pelo Instagram no DM para poder eu dizer quem foi sorteado e aí, etc. E depois eu mando para vocês. Beleza? E aí, Aline, tudo bom? Oi, Pedro, tudo bem? Que ótimo. Muito bom estar aqui com você, viu? Na correria, mas estamos aí. Não, a alegria e o prazer é meu. Já estava um tempo aí tentando me ajeitar, esperei a fase nova da sala nova para poder ficar um pouco mais digno para conversar com você. E... Então tá bom, porque eu também tô com meu instrumento novo daqui também, então tá tudo em casa. Você tá com o pianinho atrás, legal. É eu tinha um piano de armário, né? Uhum. E a gente tem teclados, né? Meu marido toca teclado, mas... eu quis vender o piano porque ele é muito pesado e a questão da afinação, né? E eu tive a vida inteira, eu sou professora de música, né? Então a vida inteira essa luta com o piano, né? Sim. E aí eu decidi vender e comprar esse pequeno, né? É ótimo. O elétrico, qual que é não tem esses problemas de afinação. A marca dele é qual? Cássio. A minha história com o piano nem me faz começar, porque eu sou um apaixonado por piano desde os 2 anos de idade, né? Que legal. E aí, em 85, eu tinha 5 anos, apareceu um piano de armário lá em casa, e eu não acredito, eu lembro desse dia. E aí eu, caramba, piano, que legal, comecei a fuçar assim, e aí tocava o comercial da TV, eu tentava tirar a melodia, comecei a estudar piano, e sempre tive esse piano de armário Niendorf, o nome, que é uma marca alemã, mais ou menos conhecida, assim, na época. E sempre foi muito fiel, muito bom, assim, afinava uma vez ou outra, mas não era, assim, uma coisa de precisar afinar toda hora. E ele era bem afinado, bem resistente. E aí, lá para os meus 20 e poucos anos, a gente vendeu e comprou um quarto de cauda Pleyel. Tô tomando negócio aqui, fiquei francês, né? Aí me disseram que era uma comemorativa do Chopin, blá, 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 para tentar vender a coisa melhor, mas assim, o som dele era ok. Aí a gente comprou um Steinway, meia cauda. Aí sim, né? Cheguei no nível assim, e eu já tinha, eu estudei até os 20 anos, mas depois eu tocava no salão, tocava em shows, tocava com artistas e tal, né? E era muito bom ter em casa. Mas era o tipo do piano que exigia muito cuidado, muita afinação. Eu morava na Gávea, num lugar que é muito úmido, né? Chegou a dar mofo no tampo, assim, tive que mandar restaurar e tal. Aí eu vendi para o estúdio Rio Mar, que era um estúdio que a gente, antes de existir a fábrica Produções, a gente ocupava o Rio Mar lá e eu vendi para ele. É aquele piano preto que tá lá no Rio Mar? Você conhece? Eu gravei um clipe com a Adriana lá e eu toquei nesse piano. Ele é um pouco duro, né? Piano. Ele é um pouco duro, né? O que eu tive vários, assim, mas o último que ficou comigo, que era o que eu mais gostava. Eu não me recordo a marca agora, sim, mas ele já estava era um piano alemão também, mas eu esqueci agora a marca. Mas ele já estava ele não pegava mais a afinação do diapasão. Ele já estava assim, que ele era um piano antigo, né? Então ele já estava com a corda dele, né? Já estava num ponto que, tipo assim, não dava para ir mais. Ele sempre tinha uma diferença assim de quase meio tom. E também isso daí me prejudicava um pouco, muita coisa. E aí eu falei, não, vamos para o elétrico, porque o elétrico não vai acontecer isso, não vai desafinar. Não, um piano acústico, ele serve para concerto e serve para gravações específicas, né?
Quando eu comprei esse Steinway, o antigo dono tinha acabado de trocar toda a estrutura de cordas e aquela armação, né, de ferro-aço, sei lá qual é. E aí o piano tava... E olha que é um negócio muito perigoso, você desarmar um piano, porque a madeira ela vai sendo acostumada àquela pressão, quando você tira ela pode ficar ruim, mas foi muito bem feito o trabalho. A gente gravou um álbum de Natal, O Príncipe da Paz, do Shalom, com o piano. Tudo que você ouve nesse álbum é acústico, exceto uma faixa que tem uma programaçãozinha, mas é muito leve e tal. Então foi assim, é um álbum que eu adoro, de 2013, sei lá, porque eu tive a oportunidade de fazer tudo acústico, tudo que você ouve lá, e assim, e foi nesse piano também. Mas por exemplo, você faz aquele slide assim, não dava, parava no meio, a gente teve que depois gravar um take só daquele negócio para poder botar por cima e tal. Né, do momento da música que faz aquilo, né, que é uma música, Vinde Adoremos, só que a gente fez uma versão mais gospel, assim, mais gospel chops, assim, americana, né? E aí a gente teve que fazer. Mas, detalhe, mas eu gostava muito desse piano, apesar dele ser duro. E aí eu ouvi dizer não, eu li, né, cantora, compositora, escritora, logoterapeuta e professora de música, é isso? Professora de música não tá lá, não, né? No meu... no Instagram, né? No Instagram não tá, vou colocar, porque a gente diminuiu Mas eu sou graduada em música, minha formação é música, né? Pouca gente sabe até no nosso meio, né? Porque eu comecei a estudar com 5 anos, aí eu me fiz o curso completo, depois eu fiz a graduação em música no Conservatório Brasileiro. E comecei a trabalhar dando aula de música com 15 anos, entendeu? Caramba, legal. Com 15 anos eu já dava aula de musicalização, piano, e aí fui embora, né? Aí eu trabalhei muitos anos, né, com educação musical, fiz concurso público, atuei na educação musical pública também, né, que lá na cidade que eu morava, tinha, né, esse concurso, né? Aí eu fiquei também muito tempo, fiquei 10 anos na prefeitura, e mais ou menos uns 15 anos em escola de música, dando aula em escola de música. Então, muito tempo da minha vida eu fiquei... E acaba que, assim, quando eu tive a minha experiência, assim, com o amor de Deus, né, com o Espírito Santo, que eu fui para grupo de oração, aí eu comecei a tocar teclado, né, lá no grupo de oração. Mas eu não gostava de cantar, Pedro. Ah, é? Eu não gostava não, tipo assim, eu queria só tocar, mas aí, eu já ensaiava coral, sabia fazer as divisões de vozes, né, mas eu falei, não, eu não gostava mesmo, sabe, eu só gostava da música, tanto que na escola de música a gente tem as disciplinas, né, tem teoria musical, harmonia, coral, né, e eu ia contra minha vontade, tipo assim, eu ia porque era obrigado. Não fosse obrigada, não iria. Mas o que te levou, então, a virar cantora oficialmente, né, em primeiro lugar? Então, foi chamado de Deus mesmo, não tem outro motivo. Né? Não tem, porque eu fui para o grupo de oração, e lá no grupo de oração, quando eles pediam assim, vamos supor, eu me lembro de uma das músicas na época, lá em 2000, né? 2001, por aí, ou 2000 finalzinho de 2000, a moça chegou com um CD da Adriana, Qual é a Chave? E ela falou, era lançamento, uma coisa assim. Aí ela falou assim, eu quero essa música aqui para minha pregação. Quero terminar minha música. Não tem isso da pregação com a música, né? Aí, tipo assim, tá, Aline, tira a música aí e fulana vai cantar. Só que chegou no dia do grupo, a fulana acho que não tirou, não foi. Aí quem cantou fui eu. É bom que ela é boazinha, né, assim, de lembrar, né, não é muito complicado, né? Não, como a gente, né, eu já tinha preparado a música para tocar, aí ela falou, aí eu lembro direitinho que a moça falou assim, eu falei, não, mas eu não canto não quero cantar não. Não, vai ter para Jesus. Tipo assim... Aí joga aquela culpa, comum, né? Tipo... Grupo de oração é sempre assim, não, é para Jesus. Gente, isso aí é maravilhoso, porque é aí, né, que a gente fala assim, poxa, para Jesus eu vou, entendeu? Se for por mim, se for pelo que os outros vão pensar, se for pelo julgamento, eu não vou. Mas para o Senhor, para o reino de Deus, eu vou. Aí eu comecei a cantar, e aí as pessoas começaram a pedir para eu cantar, nossa, e começaram
sempre assim, meu ministério foi muito movido a isso, sabe? Deus levantou pessoas mesmo, assim, instrumentos, para falar para mim o que eu tinha que fazer, entendeu? Acho que por mim mesma, talvez eu não fosse. Então, assim, e foi dessa maneira, fiquei ali em grupo de oração, passaram-se 2 anos, eu comecei a compor. E foi uma experiência também muito diferente, porque eu não tinha, assim, outra coisa também que não fluía, sabe? Não fluía, eu tentava, não fluía mesmo. Aí eu fiz um encontro lá, e depois desse encontro, um desses milhares de encontros, né, de igreja que a gente faz na renovação, encontros de casais e uma porção. E aí, depois desse encontro, eu comecei a compor. E aí eu comecei a mostrar para as pessoas, assim, mostrei para o meu marido, que é músico, e ele tem muito bom gosto musical, e aí ele gostou, aí eu já fiquei mais ou menos assim. Aí, às vezes, eu mostrava para alguns amigos que não falavam nada. E aí, os músicos que tocam até hoje comigo eram os mesmos músicos lá do grupo de oração do início. Caramba! Então, eles começaram a me motivar para... E aí eu comecei, mas era muito assim, eles tinham muita vontade de tocar, de levar essa... A gente era até um ministério na época, né? E era muito essa ideia, assim, de vamos, nosso ministério vai cantar, vamos lá, sua música é legal e tal. E eu fui assim, aí eu participei de um monte de festival de música, o primeiro festival, a gente ganhou em primeiro lugar, e todos os festivais que eu participei, eu fui assim, fiquei em primeiro lugar, em segundo, e ganhei intérprete, era assim, uma coisa e eu ficava assim, gente, mas como, né? Nessa altura você ainda não se tocava, não? Eu não mesmo, não, eu custei assim, para entender, assim, que era um dom mesmo que Deus estava me dando para aquilo ali, e eu não acreditava muito, assim, nas músicas. Eu falava, gente, essa música eu não gosto da minha voz, não gosto das músicas, assim, mas assim, como era as composições eram as minhas experiências, sim, era muito bom levar aquilo. Então, eu ia pela mensagem que eu estava levando, pela experiência que eu tinha vivido com a música, sabe? Sim. Então, as pessoas até falam assim, né, que o meu ministério, assim, eu fui muito criticada, né, por causa desse meu estilo pentecostal, mas é por causa disso, da minha experiência, né, que foi realmente uma experiência muito, muito... muito forte, né, com o poder de Deus, nesse sentido de deixar Deus conduzir mesmo, até todos os passos, assim, no meu ministério, na minha carreira também, até hoje, né, eu me entreguei e me abandonei muito, assim, o preço é muito alto de você fazer renúncias, né, por exemplo, aí eu vim nesse caminho de composição, de festival de música, e aí a gente ganhava, né, por exemplo, ganhava instrumento, né, aí a gente vendia, era dividido tudo com a banda toda. Então, assim, por exemplo, teve um festival que a gente ganhou uma bateria, aí a gente deu de presente para o baterista. Era o prêmio? Teve Como é que era isso? Era o prêmio? A bateria era o prêmio do festival? Tipo assim, o festival de música era o prêmio, era uma bateria, dividia. Aí, tipo, o festival de música lá, o outro ganhou um teclado maneiríssimo. Aí, tipo, a gente vendia, dividia o dinheiro, entendeu? E era tudo assim, dividido. Até que em 2007, já estava nesse caminho de festival e tal, o meu coordenador de grupo de oração pediu para eu fazer uma música para o retiro de carnaval, que era João 7:37. E aí eu, naquela época, assim, estava passando um tempo assim, de deserto, de aridez, né? E aí minha vontade era falar não, mas como é que eu ia falar não para o coordenador? Eu sempre entendi que Deus fala pelas nossas lideranças, sabe? Sim. Deus sempre fala quando a gente, por mais que a gente tenha diferenças, mas Deus usa, né? E eu falei, aí eu disse, tá bom, vou fazer. Aí eu fui lá, li a palavra, imediatamente veio a música, aí nós gravamos, ficou bem legal, assim. Aí o coordenador diocesano, que é o Leandro Rabelo, Leandro Rabelo hoje, ele é coordenador nacional da pregação na renovação. E ele foi a pessoa que falou, olha, vamos continuar esse projeto, fechar um CD. Aí eu falei, meu Deus, se eu gravar um CD, nunca pensei, né, e tal.
nunca nem sonhei com isso. Ainda você não estava assim, se sentindo cantora nessa altura? Ainda não? Não. E aí eu pensava assim, ele é meu coordenador diocesano, tá falando para eu fazer o CD, e eu falava assim, vai ser o CD da nossa, que a gente vai trabalhar só com a renovação na diocese, entendeu? Para mim era assim, uma coisa bem regional mesmo, ali para a gente cantar. E aí esse CDzinho, que ele não foi assim um profissional, foi bem simples e tal. Algumas pessoas conheceram uma música, assim, o Ironi, o Padre Roger, né, algumas pessoas, o Padre Edmilson, da Canção Nova, e eu comecei a receber uns feedbacks, assim, de umas pessoas que estavam ouvindo e, tipo, tinham gostado, e eu ficava sabendo disso, né, até que eu falei, agora eu vou fazer um profissional, aí eu já caí um pouco na real, que aí eu fiz o primeiro oficial, que é o que tem Colisão. Que ano isso? É 2010. Aí, em 2010, eu lancei esse daí, que a Colisão ficou estourada no Brasil inteiro, né? E não fiz clipe, não tive clipe, não tinha essa não tinha ninguém, não tinha gravadora, não tinha TV, só tinha nós ali da renovação local mesmo. E eu não tive, assim, e eu fiquei com... Ninguém sabia quem eu era, sabia quem era, porque eu não tinha forte a internet como hoje, né? Com certeza. Era Twitter. Então, assim, as pessoas começavam a falar... também, mas quase ninguém usava no Brasil. Eu não usava. E eu demorei muito para esse negócio, né? Eu não fui... Como eu trabalhava muito, filhos pequenos na época, eu demorei muito para entrar, assim, para entender, assim, essas coisas. E não tinha direção de ninguém. Então, assim, essa música ficou conhecida no Brasil todo. E aí comecei a ter que ter convite para cantar, né, para viajar, Aí eu saí também do meu trabalho, eu parei, aí tirei licença do que eu tinha o concurso, tirei licença, né? Definitiva ou temporária? Eu tirei a de 2 anos, aí depois, para ver, né? Aí depois de 2 anos eu exonerei do carro. Você achou que foi assim, uma boa escolha hoje? Sim. Foi difícil, né? Mas com uma segurança financeira, porque a gente tem que pensar nisso, né? Sim, Pedro, porque o que acontece? A gente, hoje, tem uma vida bem estável, tudo mais equilibrada, né? Mas naquele tempo lá, a gente estava, né, ralando, né, para ver as coisas. Então, é um passo de fé e de maturidade também, né? Isso, a gente ainda estava, né, conquistando as coisas, tudo o que a gente tem tudo com o nosso trabalho, né? Então, a gente foi difícil, mas assim, eu nunca fiquei um mês sequer sem ganhar muito mais do que eu ganhava como na educação, na escola de música e com... Então, assim, isso eu digo assim, na época, venda de CD, eventos que a gente fazia, né? Nem lembro o que eram os recursos daquela época, mas era assim, basicamente venda de CD, né? Que a gente tinha, era isso. Então, eu vejo assim, que quando Deus, ele nos chama, sabe, para algo, e a gente é dócil, escuta, e ele vai providenciando, sim. Eu acredito muito na providência. E eu posso testemunhar isso, sabe? Então, eu sei, assim, que as pessoas, Pedro, elas, às vezes, eu vi pessoas na minha época lá que deixaram o emprego e depois não aguentaram continuar com o peso da missão, sabe? E aí gera problemas de casamento, problemas familiares, pessoas que se separaram, pessoas que, né? Porque a questão financeira, né? Se a pessoa não tem uma certa maturidade, né? Então, o que eu vi foi que, por exemplo, pessoas que fazem assim, às vezes elas pegam de um dinheiro para produzir um CD, para produzir uma coisa, de um dinheiro assim que, poxa, vai fazer falta para a família, ou senão que é algo assim que, sabe, eu vejo que às vezes as pessoas não sabem começar com o simples, com o pequeno, com o pouco, sabe? Sim. E eu acho que é importante você começar de baixo. Eu até acredito que existam atalhos, assim, no sentido de, por exemplo, de pessoas que vão te facilitando, te dando um bom conselho, te ensinando o caminho das pedras, mas um caminho das pedras, um pé no chão, não uma coisa irreal.
eu acredito muito nesse começar pequeno, sabe? E confiando, sabe? Mas tem gente que não, cara, eu vou me endividar, eu vou fazer uma... Eu acho assim, eu sempre trabalhei na minha missão com o que eu tinha. Se eu tenho 10 mil, vou fazer um projeto com 10 mil. Se eu tenho 5, vou fazer com 5. Se eu tenho 1.000, vou fazer com 1.000, né? E assim vai se endividar para fazer coisa que não tem necessidade, né? Exatamente, né? E assim, se eu tenho, e eu tenho, é isso, eu vou ofertar, isso vai se multiplicar na minha vida. Agora, eu fazer um empréstimo, me endividar, eu acho que isso aí é uma coisa... Eu até preciso falar mais, Pedro, assim, para os músicos. Eu sei que eu estou um pouco em débito, né? Por causa da... Porque não vim muito nessa... Porque eu acho que eu também quis, por um tempo, meio que... Sabe, me afastar um pouco disso que eu vivi a vida inteira, assim. Mas eu acho que eu estou em débito com os músicos, e mais para frente possa ser que eu faça aí um projeto para músicos, porque contando mesmo essa trajetória, né, de como que foi, e eu acredito, assim, que já são 10 anos, né, desde o meu primeiro CD profissional, mas mais os 10 anos de caminhada e grupo de oração. Então, acho que já dá para a gente partilhar algumas coisas, né? Ah, sim, com certeza. E eu vejo que existe sempre vai existir, mas existe uma lacuna a ser preenchida, acho muito grande hoje, porque existe uma disparidade entre o que acontece no mercado fonográfico, o que acontece na música secular, o que acontece na música e no mercado evangélico, e o que acontece na nossa igreja católica. Perfeito, que é amada, querida, é o caminho para a santidade. E a gente, o que me incomoda, entendeu? O que é que a gente pensa da vida para que a gente conclua que não precisa se esforçar, não precisa melhorar, não precisa estudar, né? Então, eu tenho me proposto a fazer um caminho que é difícil, mas fazer aulas online para ministros de música. Então, não é para músicos que queiram ser profissionais de banda e tal. Você até, que eu digo, conta um pouco da minha história e até mostra assim, isso aqui pode ser um caminho que depois você queira se tornar um profissional. Mas eu acho que o foco é esse. É a gente aprender a entender o que é a música sacra e como se preparar para servir melhor, né? E aí vem a calhar isso que você está dizendo, né? Vai chegar uma altura, inclusive, que eu vou precisar e eu vou querer ter pessoas comigo que falem um pouco de técnica, mas também falem um pouco de mentalidade, de espiritualidade, de postura. Então, acho que combina muito com o que você está dizendo. A gente pode até pensar em alguma coisa em algum momento. Mas aí, pensando no que você falou agora, como é que é interessante a pedagogia de Deus, né? Porque até você chegar onde você chegou, Deus foi aos poucos te apresentando coisas no caminho. Você estudou música desde 5 anos, na mesma idade que eu. Depois vai cantar, vai tocar em algum lugar e o pessoal te convida a cantar, você não quer, mas Deus é paciente, vai dando um jeito de... Chega uma hora que não, é você que vai cantar. Aí você, mas tudo bem, eu canto, né? Não quer dizer que eu seja cantor. Até se chegar na altura você dizer, não, eu sou cantora, depois compositora. Aprender a compor também, né? Eu até hoje não componho sozinho, eu tenho que compor com alguém junto, entendeu? Porque... Você? A pessoa faz a letra e eu faço a guia melódica e harmônica, a pessoa me ajuda a fazer a letra, porque eu não faço sozinho, não. Mas é interessante como as coisas vão sendo construídas, né? Lindo. E, assim, o processo da composição é outra coisa, assim, que para mim é incrível também, porque eu tive também que me desconstruir, né? Porque você vem Quando eu comecei a compor, porque a música, como você estudou, é muito bom falar com quem, né, viveu a mesma coisa que a gente. Você vai indo, você vai dificultando, e o caminho é você ir pegando as peças mais difíceis, e vai para não sei o quê, vai para sonatas, vai para as peças, né? E até na universidade é assim, né? Vai ficando cada vez mais difícil, e vai na percepção, na harmonia, em todas as matérias, né? Exato. E aí você chega na igreja, você começa a compor,
aí você não deixa fluir. Você vem com aquele monte de técnicas, de coisas na sua cabeça que você quer colocar na música. Então, assim, eu sei que tem pessoas que têm outros processos que é de complicar mesmo e quer fazer assim. Não estou criticando, não. Mas, no meu caso, foi um processo de ir limpando a música. Mas precisa. Porque eu ia fazendo umas coisas assim... mas isso eu precisei, né? Precisa. Ouvir muitas pessoas, escutar as pessoas me dizendo, para simplificar. E eu fui percebendo também, a minha música hoje que mais tem mais alcance é a música mais simples. Qual? Entra. Porta está aberta. Deve ter 4 notas. Quer tocar aí? Peraí, né? Eu tenho que ajeitar aqui, calma aí. Pode ser de costa mesmo, não tem problema, não. Só um trechinho. De costa é muito ruim, porque eu tava com o telefone no... Vou nem editar isso, hein? Não precisa, não. Entra, porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Entra, a porta está aberta. Aí vai. Perfeito, muito bom. Ela é simplíssima, né? Então, assim, eu ainda estou nesse processo de ir simplificando. Mas falando de simplificar, eu acho que é imprescindível, principalmente para evangelização. Se você pensa na música não sacra, que a gente chama de música pop, e por que é pop? Porque ela tem o poder de ser popular, de alcançar o público, de grudar na mente. Então, assim, não necessariamente ser uma música que seja chiclete, ridícula, né? Mas é uma arte. Então, eu também estudei música erudita. Eu não me formei, nem fiz faculdade, nem achei que precisasse disso, porque eu sempre tive vocação para produzir música, e música popular, música pop, música americana. Então, não era o caminho, me formar em piano. Mas eu comecei a enxergar, Deus foi me mostrando, que a música pop é difícil, que as pessoas presumem que não seja, né? Porque o difícil é tocar Beethoven. Eu toquei muito Mozart, Beethoven, daí, né? Mas você fazer uma música comercial, ou uma música popular que seja fácil de traduzir, seja fácil de lembrar, seja boa de cantar, é uma arte complicada. Principalmente para evangelização, é imprescindível, porque se você quer passar uma mensagem, como é que você vai ficar rebuscando acorde, harmonia, frases? E tudo bem, você pode fazer um jazz ou uma coisa, mas isso não se encaixa no dia a dia, numa ministração de música, numa liturgia, seja o que for, né? Ai, Pedro, muito bom que você falou. É exatamente o meu pensamento. Eu também acho assim. Eu acho assim que, no caso, tem artistas nossos, né, católicos, que gostam, por exemplo, de uma música mais nesse estilo MPB, né? Uhum. Tem alguns, tipo Maninho, Ziza, Bruno Camorati. Temos bastante, inclusive, sim, né? Sim. E eu acho assim que existe sim um público que gosta dessa sonoridade, dessa linguagem. Eu acho, entendeu? Uhum. Eu acho que tem até o próprio Padre Fábio, né? Ele mescla muito, né? Ele pega
algumas músicas mais povão, algumas músicas mais elaboradas. Acho que ele, ao longo da sua trajetória, ele conseguiu fazer bastante isso, né? Eu acho que é uma opção até. Mas pode e deve. A Sueli Façanha fez. Inclusive, eu conversei com ela recentemente, não, eu achava que a música precisava ser mais elaborada, mais bem feita e etc. Ok, e é mais elaborada e é mais bem feita. Acontece que isso talvez não funcione com a maioria do povo, entende? Sim, eu entendo perfeitamente, é isso. É uma escolha do artista, né? É uma opção do artista de falar assim, agora eu vou fazer, porque né? Até mesmo porque ele que está ali na sua sintonia com Deus, ele sabe para que Deus está confiando isso a ele, né? E quem ele quer atingir com essa linguagem. E tem também, eu acredito que tem para todo tipo. Agora, realmente, para evangelização e para passar uma mensagem, eu também sou desse pensamento, eu busco isso. Eu tenho algumas músicas, assim, que às vezes elas são um pouquinho mais complicadas e poéticas, e que eu gosto muito, né? Às vezes eu coloco, assim... Eu acho que eu não usei ainda nenhuma das minhas músicas mais, assim, poéticas ainda. Mas eu te chegar num momento que eu acho, assim, necessário, e eu colocaria, assim, ou mais poéticas, que eu digo assim, com umas letras mais... um pouco difícil, um pouco mais complicadinhas, sabe? Não, mas deve ter também. Isso é ótimo. Deve ter também, precisa ter também. Mas eu acho assim que o meu pensamento é como o seu também, sabe? O meu pensamento foi desconstruir e simplificando o máximo possível. Né? Eu sigo mais ou menos nessa linha também, Pedro. Acho que vocês da Shalom, né, são até bem dinâmicos, né? Que tem artistas bem diferentes, né? Exatamente. Mas é a pluralidade do carisma que se pretende, a inspiração de Deus, claro, né? A evangelizar os 4 cantos da terra. Existem outros carismas que não, e todos são legítimos, né? Cada um de um jeito, né? Então, agora, para mim, Shalom, como eu vim para a igreja e eu tinha aquela realidade de casa, né, filho e trabalho, né? Eu só consumia canção nova na televisão. Era tipo assim, eu custei para conhecer. Eu não ia para acampamento, não ia para nada disso. Eu via só a canção nova à noite. Então era só o que passava na canção nova à noite. Quer dizer, Rede Vida tinha também, a gente não tem acesso às vezes, né, na TV, ao canal. Mas eu gostava da canção nova, eu gostava por causa do Padre Jonas, aquela espiritualidade, só conhecia eles, né? Sim. Então, e os CDs que chegavam nas livrarias nossas lá, que era geralmente, né, os mais conhecidos, que era da Codimuk na época, né? Então, assim, era o que chegava, assim, muito pra gente, e eu não tinha muito esse tempo, E aí a Shalom eu ia ouvindo falar, aparecia de vez em quando a canção nova. Eu demorei um pouquinho assim para conhecer as comunidades em geral, né? Em geral. Sim. As comunidades assim que não era canção nova, né? Então a gente ficava muito naquela realidade paroquial, e é difícil até para as pessoas entenderem, porque eu não vim de uma caminhada de igreja, assim, sabe? Não vim. Então eu cheguei no grupo de oração assim do zero, conhecer ninguém. Conhecia, não sabia nada, né? Embora tenha feito a primeira Eucaristia e tal, não tive vivência de igreja doméstica, sabe? Mas então, de comunidade, sim, ou não? Oi? Comunidade, nada. não? Nada. Eu cheguei na igreja em 2000, no grupo de oração. Brotei lá. Tive uma experiência com o amor de Deus, claro, né? Então, não tinha igreja doméstica, não tinha menor noção, assim, de nada, né? Então, comecei do zero. E aí era aquela vida de paróquia, de grupo de oração e muito trabalho, muita atividade. Então, assim, eu nunca, por exemplo, fui num acampamento, fui num raléu, nada disso. Nunca se sentiu chamada a participar de um carisma específico? Não, no sentido, eu não ia porque eu não tinha tempo mesmo, não tinha como, né? Mas sentiu uma vocação assim de eu quero me consagrar numa comunidade, alguma coisa assim? Não, mas muito atuante em paróquia, né?
Sou ainda, né? Eu sirvo em 2 comunidades, dos Redentoristas e dos Salesianos aqui, né? Eu estou há 8 anos em Campos, mais 12 anos de paróquia lá em Talva. Foi 12 anos em ministério de pregação, ministério de música, ministério de intercessão, programas de rádio. Então, uma vida muito ativa. Então, assim, acaba que eu não envolvi muito nesse universo da música católica, das comunidades fora, sabe? Eu ficava naquela região ali. Aí, quando eu lancei o CD, que eu comecei a saber desse outro universo, entendeu? Sim. Paralelo, que é um universo paralelo, né? A gente tem o costume de criar um mundo, né? Por exemplo, você falou do Shalom. A gente é capaz, por exemplo, de se deixar só conhecer música Shalom. Se deixar, você se torna um artista que todos do Shalom te amam e fora de lá ninguém te conhece. Quer dizer, a gente corre alguns riscos, né? Principalmente na internet. Sim. Por exemplo, você vai no YouTube, você clica naquilo que você gosta, o YouTube só te mostra aquilo que você gosta. Aí você cria o teu mundinho e a fulano de tal nunca ouviu falar nas coisas que você gosta. E, por exemplo, existem problemas políticos por causa disso. Você só assiste aquilo que te sugere e você começa a formar uma opinião em cima daquilo que você clica no like, né? E o outro pode ser completamente outra coisa, né? Perfeito. Aí eu comecei a ter, comecei a conhecer quando que aparecia na Canção Nova, né? Aí eu me lembro que quando eu vi a Celina Borges na Canção Nova, quer dizer, Celina o pessoal já conhecia a Celina há muito tempo, né? Eu fui ver a primeira vez quando o clipe dela, os trabalhos dela, que eu conheço a partir da Fé e Razão, né, ali. Mas já tinha uma estrada antes, né? Ela já tinha, né? E eu não vi, não tinha acesso, né? Não tinha acesso. E eu... Nossa, que massa! Eu falei, meu Deus, adorei, né? Eu falei, uau! E aí eu passei com essa Celina ali. Aí eu fui buscando. Mas, por incrível que pareça, né? Há alguns anos atrás, a gente... Alguns anos não, né? Bom, muitos anos já, né? Lá vai uns mais de 15, 20 anos, né? A gente não tinha essa internet como é hoje. Eu acho que hoje é muito mais fácil você conhecer tudo, né? Tá tudo no Spotify, tudo tá ali, gente, no YouTube. Eu hoje conheço praticamente, eu acho que tudo. Até gente que está começando agora, lançou uma música, alguém me envia, eu escuto muita coisa de iniciantes. Exato. Eu tive um tempo que eu também fiquei assim, eu preciso respirar. Porque é muita música, é muito artista e muita coisa, e aí começa a gerar, às vezes, um sentimento de... aquela expressão que fala em inglês, FOMO, que é uma sigla, F-O-M-O, Fear of Missing Out, quer dizer, você achar que você está ficando para trás, entendeu? Da competitividade, o pessoal está produzindo muita coisa, então e você começa a se sentir um vagabundo, um inútil, porque você vê muita coisa sendo produzida, mas isso é uma consequência do acesso imediato a todas as informações do mundo inteiro ao mesmo tempo. Então você começa a achar que você não produz muito, né? Nossa, Pedro, sensacional. E a gente, eu tô deve ter umas 3 semanas que eu tô muito pensando sobre isso, né? Que a gente agora pegou o período pandemia e antecipamos, né, muitos anos aí que viria pela frente, a gente antecipou, né, o digital. E também eu penso assim que é uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado, que para não se escravizar, né, para não ficar doente, porque tipo, você ficar escravo de live. Nossa, meu Deus. Eu fazia 3 lives, né, um tríduo, terça, quarta e quinta. Mas para mim, eu sei que o público ele não quer, ele quer que você fique de segunda a sexta, segunda a segunda. Ele não aceita, né, que você não faça todo dia, né? Pelo menos comigo foi assim, né? Meu público, à medida que eu fui parando de fazer, diminuindo os dias, eles foram diminuindo. O povo não consegue ser fiel se você não está lá toda hora, né? Esquece rapidamente, né? E eu não posso ser refém disso, né? Exato. Eu não posso ser refém de ninguém, assim. Ninguém pode me impedir, porque eu sou livre. Exatamente. Né? E é isso que eu tenho falado com o meu público, eu tenho falado, e vocês também, eu falo, e tem gente que não gosta, eu falei, tá, quem não gosta, vai, gente, faz o que vocês quiserem. Agora, eu vou falar, porque a nossa igreja, ela não é online, ela é presencial, Jesus está vivo na Eucaristia para ser adorado.
né, nos sacrários, para a gente comungar, para a gente ir à missa todo dia, se possível, né? A nossa igreja, ela é congregacional e ela é presencial, ela não é virtual nem online. Então, assim, tem gente que está com a mesma, assiste 200 lives todo dia e não vai à igreja, não vai à missa, não está servindo na paróquia porque está na comodidade, né, naquele isolamento, né? Sem e ter alega um problema. que é para fazer bem para a saúde, para se isolar, mas na verdade sabe muito bem que não é isso, né? O coração então eu acho que até, eu não vi ninguém falar isso que eu estou falando aqui, tá? Eu ainda não vi. Eu gostaria até de conversar com algumas pessoas sobre isso, porque também é um fenômeno que está acontecendo, é algo que está acontecendo e que vai refletir nas paróquias e que as pessoas, eu acho que nós estamos aqui também para isso, né? Para falar também muitas vezes o que as pessoas não estão querendo ouvir, porque é igual filho, se você não corrige, ele não amadurece, né? Exatamente. Então, nós temos uma voz de liderança, uma voz de... A gente tem que... E aí eu falei, não, agora também nem três eu acho que vai dar, porque tá me prendendo muito e tá me... Sabe, embora sejam... mas é só 1 horinha por dia, mas assim, tem uma demanda, né? Não é porque você tem que se preparar, porque você tem que estar disponível e uma série de coisas, né? E eu não baixo lá também sem preparar uma palavra, né? E você faz quantas? Faz ainda? Eu tô fazendo uma. E já tá bom, né? Para mim tá ótimo, mas assim, pro povo não. Mas é aquela história da doença. Mesmo antes dessa época, assim, a gente não pode tomar como parâmetro o ano passado e nem essa época assim ainda, mas você já via pessoas que trabalham com o público sofrendo de estafa, ou pessoas que servem comunidade, como no Shalom eu vejo gente da comunidade de vida estafada porque você doa toda a sua vida para o serviço, né? Mas a gente, no processo, precisa ir observando e aprendendo como se portar, porque, por exemplo, a internet, ela é um leque que cada vez é mais aberto e mais disponível, e mais rápido e mais acessível, só que você não pode, por causa disso, querer abraçar o mundo e fazer tudo para poder alcançar. O que é que você quer alcançar? É muito sucesso, é muito dinheiro, é muita fama? Se você se propõe a quê? Porque antes, se você parar para olhar com uma perspectiva do que é a sua vida, fora da internet ou antes da internet, se você tem dados suficientes para isso, porque tem gente que não tem, né? Nasceu já dentro da internet. Mas você olha e você fala, o mundo não era assim, nem nunca precisou ser nessa velocidade, entendeu? Você não precisava estar toda hora com isso aqui na mão. Isso aqui se transformou numa extensão do teu corpo. Não pode ser. Não pode. E aí, faz assim para ver se o Twitter tem mensagem nova, vai no WhatsApp toda hora para ver se tem uma bolinha vermelha, e a gente começa a ter uma certa produção de serotonina e endorfina toda vez que você vê uma mensagem nova, e é programado para isso. Então a gente tem que ter a maturidade de frear. A minha carreira, ou a minha felicidade, ou a evangelização, porque a gente às vezes se apoia no nome evangelização, ou missão, ou vontade de Deus, ficar 24 horas por dia, dormir pouco, comer mal, ficar estressado com aquela luz na cara, pro bem da humanidade. Não é assim que Deus quer. Então a gente tem que parar, rezar, silenciar e ter mais maturidade em relação a isso, né? Isso é todo mundo, eu me incluo nessa. Nossa, e assim, eu também escolhi não entrar nesse ritmo não, entendeu? E eu não quero não, assim. Primeiro eu comecei a ver que, por exemplo, eu gostava, meu público adora novena, né? Então, e aí quando tinha novena, pegava o final de semana, mas o final de semana era um caos, porque você quebra completamente a rotina, né? Porque tem missa, tem sábado à noite, que a gente sempre faz alguma coisa quando está em casa, sexta-feira também, sempre a gente se encontra com alguém e tal. Então, assim, quebra um pouco, porque à tarde, final de semana, o povo não entra, então entra à noite. E aí eu falei, não, aí criei esse critério, não faço. Aí depois, aí também veio a pós-graduação, que é às sextas e sábado de manhã, então também não posso. Estou com um projeto de mulheres, que é toda segunda e quinta, que é um curso fechado. Então, que de certa forma é algo assim, que não é igual live. Live tem um negócio assim, que eu não sei explicar espiritualmente, queria até conversar com alguém, porque para mim aquilo ali te suga de uma tal maneira, sabe? Não é igual uma pós que você está estudando, não é igual a jornada da mulher. A live tem uma coisa assim de energia, sabe? Que alguma coisa parece que
suga você, sabe? Eu não sei se são as pessoas que estão ali do outro lado, né? Todo tipo de realidade. Eu não sei. Eu sei que eu vejo que tem muitas pessoas adoeceram, mas não conseguem sair desse... e não conseguem sair desse círculo. Eu vi, sabe o que me deu um start? Eu vi tem umas pessoas que eu sigo só a nível de pesquisa de marketing mesmo. Eu olho não por espiritualidade. Eu vi uma moça que ela é do marketing digital e ela fez um post, cara, que foi assim, eu falei, meu Deus, eu fiquei de cara, eu falei, gente, isso era uma lição para os evangelizadores que estão nesse ritmo frenético. Ela botou assim, tem 3 meses que eu não faço live, tem um monte de gente aqui me perguntando isso e aquilo. Aí, resumindo tudo que ela falou assim, eu não faço porque eu sou livre para não fazer, olha só. Aí ela falou exatamente isso. Há não sei quantos anos atrás, quando eu comecei, não tinha live, não precisava de live. Ela começou a contar como ela fazia, né? Da relação dela lá, como é que era, mas não tinha live. E ela falou que ela é livre para não fazer, não querer fazer, e para fazer quando ela quiser. Falei, caramba! E às vezes o cristão que verdadeiramente conhece a liberdade, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. E aí você se deixa escravizar por tantas coisas, né? Exato. Isso é muito, muito sério, e eu acho que é tempo da gente falar isso, né? Falar um pouco mais sobre isso, Pedro. Eu não vi ninguém falando, só tô vendo aqui eu e você falar. Não, eu acho que você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Então, esse conceito sempre existiu, né? E a gente precisava, sempre continua precisando ter essa noção. Você não precisa de muito. A gente cria necessidades que não são fundamentais na nossa vida, para que a gente tenha cada vez mais conforto. Só que é engraçado que eu falei de conforto e de dinheiro, só que as pessoas, mesmo quando elas têm, o que elas querem é status e poder. E a gente sabe que originalmente não é nada disso. O que a gente quer é contemplar a face de Deus, ser amado, mas as pessoas deturpam por falta de conhecimento e começam a achar que a necessidade que elas têm é de um amor falso, é de um poder, é do aplauso, é do reconhecimento e tal, né? Então a gente não para de trabalhar. Você fala, mas rapaz, você tem todas as suas contas pagas e ainda tem dinheiro sobrando para fazer o que você quiser. Não, mas mais, vira ganância aquilo que originalmente seria algo genuíno, né? Então, essa frase tua, eu sou livre, precisa ser repetida, realmente. E eu preciso dizer isso mais para mim mesmo. Eu sou livre, eu não preciso de tanto. Eu não preciso de milhões me aplaudindo ou me confirmando. E aí eu olho pro vizinho e, nossa, ele tá fazendo sucesso, eu preciso também. Não. Vamos fazer aquilo que Deus pede, né? Vamos frear um pouco. A gente está usando a internet para falar isso. Mas mesmo assim, o podcast esse podcast pode ser que seja um exemplo de... Ele não está competindo entre os top do que acontece na mídia, no Brasil ou no meio católico. Mas eu quero que ele tenha... Aí, caiu meu microfone. Isso aí é porque é lição de Deus. Mas eu quero que ele sempre tenha um propósito de gerar algum benefício, de falar alguma coisa boa. Eu acho que hoje essa conversa está sendo muito produtiva nesse sentido. Eu sei que vai, porque o bem ele se propaga, né? Então isso que a gente está falando aqui vai fazer com que as pessoas reflitam mais, pensem um pouco sobre isso, não se deixem escravizar e tenham mais saúde, né? Saúde mental. Tem muito a ver com isso, sabe? Isso que você falou da vida interior, da vida, né, contemplativa, que a Shalom também fala tanto. Isso é tão verdade, porque na minha pós eu estava falando essa semana passada, né, que às vezes você tem uma relação tão exterior com Deus, né? Não sei se ele estava se referindo a São Tomás de Aquino, eu acho que sim. Mas às vezes você tem uma relação tão exterior com Deus, nada interior, não tem aquela vida interior, né? Que aquilo ali não é. Você não está se relacionando com Deus, você está apenas achando que está, mas não está. Você Deus, cria o seu Deus ali que não é realmente o Deus, né? Porque Deus você vai falar no seu silêncio, lá no
interior dessa consciência, quando você estiver totalmente, quando você interiorizar aquilo ali, é no secreto, é no oculto, é no silêncio, é na contemplação, sabe? É na oração, é na escuta, na intimidade. Não é essa religiosidade de só exterioridade, de fala, isso aí é uma coisa que pesa no final das contas, e não dá resultado, não dá, você não vê, você não recebe inspiração, a pessoa não recebe inspiração de Deus, não recebe luzes, não recebe direção, porque não vai receber, porque não, mas eu faço tudo, mas você parou para ter o seu momento, o seu silêncio, né? Então, Deus quer falar, mas a gente tem que parar para ouvir. Figura pública, artista, se pergunta de verdade, se você está escutando isso agora, se está vendo isso agora, o que é que você está buscando de verdade? Será que é aquilo que você põe da boca para fora e diz, não, mas eu quero evangelizar, eu quero servir a Deus e para a glória de Deus. Mas é isso mesmo que gera tanta busca por resultado, tanta geração de conteúdo, tanta inquietação, tanta loucura que a internet te abre para fazer, porque talvez não, né? Eu não vou dizer que sim nem que não, mas talvez não. Então, é bom a gente dar uma freada mesmo. O que eu ia falar? Sim, tem que fazer sentido. Eu me pergunto muito isso, né? Tá fazendo sentido? Porque faz sentido, assim, por quê? Sabe? Porque eu tenho administrador das minhas redes sociais, uma pessoa que cuida, e às vezes algumas coisas eram um pouco automáticas e tudo, e aí eu falei, né, não tem, algumas coisas não tem sentido, não tem porquê, não tem, se não tiver, não vai ter nada, vai ficar sem nada, né? Tudo bem que às vezes a gente vai lá, faz um TikTok para animar a galera, né, uma bobeirinha aqui. Não, mas tudo bem, né, o negócio é não ficar no desespero, né. Exatamente, não, né. Deu uma leve travada, mas eu entendi. Eu entendi até o final da frase. Inclusive, só uma dica. Quando forem fazer live e videochamada assim, se tiver usando o celular, faz no chip, porque se for no Wi-Fi, trava mais do que no 4G. Ah, é? É muito mais estável o 4G. Então eu posso passar para o 4G. Não precisa. A gente vai terminar agora, inclusive, mas eu gostei muito de saber que você também tem essa linha de pensamento, tem essa proposta. Você é uma pessoa tão musical, e eu conheci mais, né? Conhecia muito pouco, e acho que isso nos aproximou de uma maneira que não seria possível se não tivesse tido essa conversa. Quero que você venha visitar aqui, quero que a gente continue quando for presencial, se você quiser visitar. Muito bem-vinda, está convidada. Está em Fortaleza? Estou em Fortaleza. A fábrica é no Rio, eu trabalho lá também, mas eu tenho essa sala aqui, moro aqui. Então, abri uma filial aqui, mais para podcast, para vídeo, produções assim. Quero que você venha aqui. Se Deus quiser, pretendo ir. Ceará é top. Mas você é cearense? Não, sou do Rio. Porque eu tô falando, gente, o sotaque dele não é do Ceará. Ele não vai adquirir... Nem vou pegar sotaque de Ceará, não. Eu quero preservar meus roots, minhas raízes. Sou do Rio. Mas você também não tá tão carioca mais não, sabe? Mas sabe o que é? Aí não é o problema, não é o Ceará. Eu, quando comecei a trabalhar em rádio, eu comecei a limpar. Entendeu? Porque se eu falar... que legal. Pô, brother, estamos aqui, entendeu? Geral curtindo aqui o rádio, as músicas. Não dá pra eu falar assim, né? Mas... Pedro... Mas, assim, eu sou do interior do Rio, né? Mas é incrível quando a gente vai para o sul ou para o nordeste, para o norte, como que eles acham que, nossa, o sotaque é muito carregado, é muito carioca. Eu falei, gente, nem se compara com o carioca lá da Gema mesmo, né? O teu S é mais de interior, é menos chiado mesmo, né? Os teus S's, assim. Justamente. E aí eles acham marrento, né? Né, cara? Eu ouvi muito isso, assim, vindo pra cá. Carioca é marrento, carioca é grosseiro. Não é isso. É cultura, né? A vírgula é um palavrão, muito, né? Exatamente. Inclusive, isso é muito engraçado. Eu tava falando para um amigo meu, eu faço jiu-jitsu, né? A família Grace é do Rio. E eles todos, depois foram pro
os Estados Unidos, uma parte e tal. O pessoal falando inglês, dando aula, eles falam inglês e botam porra no meio, assim, de interjeição. E o grab do arm, porra. Então, assim, é um negócio engraçadíssimo, né? Com aquele sotaque carioca. Mas, Aline, adorei. E eu quero conversar contigo pessoalmente, quando você puder vir aqui. Se Deus quiser. Pretendo em breve estar indo para o Ceará. É um estado onde eu fui muito para o Ceará, mais para o interior do que para Fortaleza, né? Juazeiro e ali pela região. Eu gosto muito daí. Eu tenho histórias também, se eu fosse falar aqui agora, né? Aí já é outro podcast profético. Vamos quero fazer. Quero muito isso, sim. Viu? Muito obrigada, Pedro. Eu também estava bem animada. Poxa, achei excelente sua iniciativa. Parabéns, viu? Continue. Agora está na era do podcast, né? Mas é tão legal, é tão bacana, né? Eu gostei muito desse. Eu falei, gente, tá aí uma coisa legal, poxa. Uma coisa que traz conteúdo, que traz, né? Uma abordagem muito mais profundo do que TikTok, por exemplo, né? Que está em alta, você né? só pode mergulhar mesmo quando você conversa por 1 hora com a pessoa, né? Você faz uma live, ela é um pouco mais agitada, como você falou, por causa da energia, mas você não consegue aprofundar, porque você tá um pouco de pressa ali, você tá olhando o horário, você tá pessoas comentando, você tem que interagir. Aqui são 2 conversando. É outro eu ritmo, adorei. Né? Eu tô gostando muito de podcast, eu assisto, né? Alguns também pelo YouTube, gosto muito, assim. Adoro esse negócio, gostei muito. Vou fazer um podcast. Vem aqui, vamos fazer mais um e a gente consegue entrar mais um pouco. Tá bom? Mas brigadão, Então Aline. tá, Pedro. Me avisa quando for passar direitinho aí pra gente poder divulgar. Show. Valeu, Aline. Obrigado. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Um beijão pra você. Tchau.